Hoje a gente não vai falar de destinos imperdíveis, de cidades incríveis ou atrações maravilhosas. O nosso papo de hoje é um alerta sobre um assunto que infelizmente entra em voga todo ano e que pode sim ter relação com viagens. Eu tô falando da dengue. Qual é o impacto da dengue nas viagens e o que você precisa saber sobre isso? Existe alguma restrição para brasileiros viajando ao exterior por conta da dengue? Precisa de vacina para viajar? E vem cá, será que a dengue é uma preocupação exclusiva em território brasileiro? Ou a gente também precisa ficar atento com ela quando viaja para fora do país? Eu disse que esse não era um vídeo sobre destinos imperdíveis, mas é um vídeo importante para que você possa viajar tranquila ou tranquilo com saúde e informação para qualquer um deles. Então, bora ter essa conversa? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal Imagina na Viagem. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender quando fala em dengue e viagens é que a dengue não é uma preocupação exclusiva do Brasil. Hoje a doença está presente em vários países e deve ser uma atenção tanto nas viagens domésticas quanto nas viagens internacionais. A dengue está em ascensão em boa parte da América Latina e Caribe e também é muito encontrada em países da Ásia, da África e Oceania. E o que antes era restrito a regiões tropicais e subtropicais, agora já não é mais. A dengue também já é uma realidade em países da Europa e nos Estados Unidos, não de uma maneira tão expressiva quanto por aqui, mas já existe. Então, antes da gente falar especificamente sobre as viagens, bora dar uma passada no que é a dengue, quais os riscos de desenvolver essa doença e a forma de transmissão dela? Lembrando aqui que eu não sou da área de saúde, mas todo esse vídeo foi feito consultando fontes confiáveis que vão estar listadas na descrição se você quiser dar uma olhada. A dengue ela é uma virose, ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Assim fica fácil da gente perceber, quanto menor o número de mosquitos, menor a chance da doença circular, né? Como a infestação desse mosquito é sempre mais intensa no verão, a gente diz que a dengue é uma doença sazonal, o que significa que em lugares e épocas de temperatura mais quente e mais chuvas, a gente vai ter mais mosquitos e vai ver um número maior de casos. É quando a gente precisa ficar mais atento, seja em casa ou nas viagens. A dengue pode ser assintomática, leve ou grave e pode até levar à morte. Dentre os sintomas, a gente pode destacar febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e atrás dos olhos, fraqueza e manchas na pele. E nos casos mais graves, dor abdominal, sangramentos e outros sintomas. Com perdão da palavra, é uma doença, assim, escrota. Familiares muito próximos meus já tiveram dengue e eu sei o quão incômodos são esses sintomas e mais ainda, o tanto que a gente fica apreensivo mesmo com medo de evoluir para um quadro mais grave. O lance é, a gente não quer ter dengue, certo? Certo. Nem em casa e principalmente nem nas viagens. Imagina, se ter todos esses sintomas já é terrível quando a gente está em casa, passar por uma situação assim durante uma viagem, quando você está num lugar desconhecido, longe da sua rede de apoio e às vezes num país onde você não domina o idioma, deve ser desesperador. Então, qual é a melhor maneira da gente evitar essa contaminação? Bom, em casa, o cuidado primordial deve ser com a eliminação dos focos do mosquito. E como a gente faz isso? Não deixando acumular água em nenhum cantinho de casa e higienizando bem todos eles. E aí eu tô falando de vaso de planta, de bandeja do ar-condicionado, pneus, garrafas, mas vale para qualquer cantinho, qualquer lugar que tenha o mínimo de água parada. Agora, essa é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como controlar em viagens. Não dá para saber se os lugares que a gente vai frequentar estão tomando os cuidados necessários para eliminar focos do mosquito. E é aí que a gente passa para uma segunda maneira de prevenção, que é o uso do repelente. Essa é uma estratégia que a gente deve ter aqui, quando a gente está em casa e tal, e também durante as viagens, sempre que a gente vai para países ou para regiões que têm casos de doenças que sejam transmitidas por insetos. Quando eu fui para a África do Sul, por exemplo, que tem casos de malária, o repelente foi o primeiro item que eu coloquei na necessaire.
E se você vai viajar para países com casos de dengue, principalmente no verão, eu recomendo que você faça o mesmo. E ó, dica esperta, se você vai usar filtro solar, primeiro passa o filtro e só depois o repelente, tá? Você ouviu por aí que a fêmea do mosquito da dengue só pica de manhãzinha e se despreocupou porque você não costuma sair nesse horário, nem em casa, nem em viagem? Então pode ir tirando aí o cavalinho da chuva. A fêmea do mosquito da dengue, ela é sim mais ativa durante o amanhecer e o entardecer, mas ela também pode picar em outros horários. A contratação de um bom seguro viagem também é uma medida importante. A gente se protege, faz o máximo para evitar problemas, mas nem tudo está sob controle. E se uma situação médica acontecer, é sempre bom estar preparado para lidar com ela. Em alguns países, o seguro ele é exigido. Em outros, onde não é, ainda assim ele sempre vai ser recomendado. Essa é para mim uma dica básica de viagem, é uma coisa que eu nunca abro mão nos meus roteiros. Na descrição aqui do vídeo, bem aqui embaixo, você vai encontrar um link para o site onde eu costumo cotar os meus seguros. E eu já te dou um spoiler. A gente acha que é caro, mas é bem tranquilo. Dentro do orçamento da viagem, ele sai até barato. E bom, sobre restrições de viagem e vacinação. Restrições de viagem foram muito comuns na época da pandemia de Covid, principalmente direcionadas aos países onde o número de casos era mais elevado. Então essa acaba sendo uma dúvida que alguns viajantes têm tido. Com as altas taxas de dengue no Brasil agora, tem algum país bloqueando a entrada de brasileiros ou de voos do Brasil? E não! Atualmente não existe nenhuma restrição nesse sentido, essa é uma informação de abril de 2024. Assim como também não existe nenhuma exigência de vacina para dengue nas viagens para viajantes brasileiros. Falando em vacina, ela é mais uma forma bem eficaz de prevenção. A vacina para dengue já existe, está disponível no Brasil, mas atualmente só para uma faixa pequena da população, as crianças de regiões com maior incidência da doença. Isso porque essa é uma vacina nova e, infelizmente, o laboratório responsável ainda não consegue fornecer a quantidade de doses necessárias para imunizar toda a nossa população. Então, acaba sendo necessário aí priorizar os grupos que têm mais risco de desenvolver a doença na sua forma mais grave. A gente torce para que em breve o laboratório consiga entregar aí as doses necessárias ou que outras vacinas surjam para que todo mundo possa estar vacinado e protegido do vírus. Mas até lá, você já sabe. Atenção aos focos e toma-lhe de repelente em casa e nas viagens. E se você está me assistindo do futuro, sempre vale aí rechecar as informações sobre restrições de viagem, já que isso pode mudar de uma hora para outra. Uma fonte confiável para essa pesquisa é o site do Ministério das Relações Exteriores e o link vai ficar na descrição do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então beijo e até a próxima!